Olá, sejam todos bem-vindos. Começando nossa 11ª live aqui de aquecimento para nossa jornada que começa na próxima semana. A jornada Parentalidade Encorajadora, que acontecerá então entre os dias 27 e 30 de julho. 4 aulas, um curso aí online gratuito para você que é psicólogo, psicóloga e quer aprender ferramentas, dinâmicas, técnicas e um programa aí para trabalhar com orientação de pais. Sejam todos bem-vindos a essa nossa 11ª live de aquecimento. Olá, Islândia, Sônia, Dani, Júlia, sejam todas bem-vindas, Daia. Então hoje o nosso tema, muito importante também, né? Porque não tem como falarmos sobre educação dos filhos, falarmos sobre parentalidade, sem falar de conjugalidade, né? Tem a clínica Gestar Online falou que meu som tá baixo, tá? Baixo para mais alguém? Sinalize aqui para mim, que já coloquei aqui no último. Volume máximo, sinalizem aqui para mim se tá baixo para mais alguém. E aí a gente já começa o nosso tema de hoje. A Júlia falou que está bom. Às vezes é o som do próprio celular, né? Dá uma aumentadinha então no volume. Ah, que bom, que está ótimo para vocês. Muito bom. Então hoje, nessa 11ª live de aquecimento, se você não assistiu as lives das 2 semanas anteriores, é só acessar o meu canal no YouTube, Aline Sestaroli, que você consegue assistir a reprise de todas as lives. Se você ainda não se inscreveu na jornada, é só acessar o link que está aqui no perfil jornada.encorajandopais.com.br. Essa jornada que vai começar aí na próxima segunda-feira. E aí na primeira semana então dessas lives de aquecimento eu trouxe diversos temas sobre a infância, né, desafios ali de comportamentos das crianças, como que nós podemos auxiliar os pais, né, encorajar os pais ali para atender, para lidar melhor com esses desafios de comportamento das crianças. Na semana passada eu falei sobre a adolescência, né, então diversos temas aí acerca da adolescência. E essa semana eu vou falar sobre alguns temas aí abordando a família como um todo, né? Então, se você ainda não viu o cronograma das lives dessa semana, é só acessar o post aqui que está no meu perfil também. Então, hoje sobre conjugalidade, a transição, né, da conjugalidade para a parentalidade. Amanhã sobre como lidar com a interferência dos avós. Depois sobre divórcio, tem uma série aí sobre autoconhecimento. Eu não lembro de todos os temas agora, mas é só acessar aqui no meu perfil que você consegue ver. Todas as lives elas ficam gravadas e disponíveis depois a reprise no YouTube Aline Sestaroli. Então sejam todos bem-vindos. Que pena, Gleice, que você não vai poder assistir ao vivo, mas pode assistir lá o replay depois. Você que é psicólogo já se inscreveu na jornada e se você ainda não entrou em algum grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, lá eu sempre compartilho o PDF, né, com o material de apoio de cada uma dessas lives. Depois na jornada eu sempre vou mandar alguns conteúdos lá também. Então é importante que você faça parte aí de algum desses grupos.
Se for no Telegram, é bom que você consegue pegar todo o histórico, né? Todos os materiais das lives anteriores. Mas se você ainda não utiliza esse aplicativo, entra lá no WhatsApp para não perder os daqui em diante. Então, não tem como a gente falar sobre parentalidade sem falar de conjugalidade. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para vocês. Eu ouço muito dos pais, assim, no programa, encorajando pais, esses pais que eu atendo, que eles trazem assim, alguns brincam assim: Aline, você me enganou, você falou que era para esse programa era para educação dos filhos, mas eu tô vendo que é terapia de casal, né? E não tem como, né? Não, a gente não entrar, não abordar aí aspectos da conjugalidade, dessa relação, para falar da educação dos filhos, né? Então a gente precisa, enquanto psicólogos que trabalham nessa orientação aos pais, a gente também vai abordar assuntos, precisa identificar ali como que está essa relação conjugal. E eu vou falar sobre isso hoje então. Então, quando duas pessoas decidem compartilhar a vida, né, quando ele é através de um casamento ou de uma união, alguns acordos precisam ser estabelecidos, né, para que esse sistema se construa em uma base sólida. Cada indivíduo, né, quando forma ali um casal, cada um traz a sua mochilinha, né, a sua bagagem ali, com o seu sistema de crenças, as suas expectativas, seus sonhos com relação a projetos de vida, a sua dinâmica familiar, né? Então, como era o funcionamento na sua casa, na sua infância, com os seus próprios pais, esses padrões, né, familiares que são passados de geração em geração. Então, cada um traz a sua bagagem ali, a sua lógica pessoal, as suas memórias de infância, né, tudo isso que foi vivido ali. E aí, eles decidem viver a conjugalidade, viver essa vida a dois. Então, esses dois sistemas se unem e isso requer uma modificação, né, porque vai formar um terceiro sistema. Então, é o eu, o outro, que forma o nós, né? Então, a gente precisa identificar ali, né? Olhar para essa bagagem de cada um e ver o que cabe, o que a gente precisa para formar o nós ali, né? Então, e a maneira como o casal vive a conjugalidade, ela tem um forte impacto em como eles viverão a parentalidade, né? Por isso que é importante a gente olhar quando a gente fala, seja no atendimento das crianças ou os adolescentes, é importante a gente olhar para essa relação dos pais, né? Então, algumas perguntas que, mesmo quando só vai atender as crianças ali ou os adolescentes, é importante que a gente tenha esse contato com os pais para compreender melhor essa dinâmica deles e olhar assim para algumas questões importantes, até para que esses pais possam refletir também, né? Então, algumas questões que eu sempre trago com relação à conjugalidade. Como foram estabelecidos os acordos e os limites com a família de origem, né? Então, essa família primária aí desses pais, como que esses acordos foram estabelecidos, né, quando eles formam essa nova família, como que é a dinâmica financeira do casal, um não sabe da vida financeira do outro, ou eles compartilham tudo, eles tomam essas decisões em conjunto, ou tem o meu, tem o do outro, como que é essa dinâmica, né, financeira desse casal, quais são as expectativas sobre ter filhos ou não, isso foi conversado, sempre foi um desejo dos dois, ou um dos dois não queriam ter filhos, como que foi esse planejamento, né, familiar, se aconteceu ou não, como que cada um reagiu com a chegada dos filhos, com a notícia, né, de que ia ser pai, ia ser mãe.
Então são algumas questões ali que a gente precisa abordar também. E também como que é a contribuição de cada um dentro da rotina da família, né? Como que vive, são parceiros, tem funções divididas ou a casa, né? Todos contribuem ativamente para o funcionamento da casa. Então isso é quando se forma ali o casal, algumas reflexões que a gente sempre precisa convidar esse casal a refletir, né? E aí vem então a espera de um bebê, que pode ser através de uma gestação, através de uma adoção, né? Mas tem ali um período de espera que coloca esse casal num movimento, num caminho de mudança desse sistema familiar, né? Que ele vai precisar se preparar então para a chegada desse novo membro, né? Dessa criança aí. Então requer toda essa reestruturação e reorganização do sistema familiar desse casal aí. E esse período de espera, ele é vivenciado de forma diferente para o homem e para a mulher, né? Principalmente aí durante a gravidez, que a mulher sente ali no corpo todas essas mudanças, né? De hormonais, a mudança física, a disposição, às vezes o enjoo, né? Tudo isso que envolve ali esse período de gestação e que tem um forte impacto, né? Nessa relação dos dois também, né? Às vezes um distanciamento entre o casal, algumas questões que impactam, né? Então, insegurança da mulher com relação ao próprio corpo, um distanciamento de uma das partes, ou foco total ali naquela gravidez, esquecendo os demais papéis, dúvidas sobre a gestação, problemas de saúde, falta de diálogo, né? Tudo isso são questões que influenciam essa fase de transição da conjugalidade para a parentalidade, né? Então, que nós também podemos auxiliar aí, enquanto psicólogos parentais, podemos auxiliar nessa preparação. Hoje tem sido cada vez mais comum o casal procurar nós psicólogos para essa preparação, né? Para eles se prepararem melhor para essa chegada dos filhos, né? Então a gente tem até um termo de enxoval psicológico, né? E não só aquele enxoval de cuidar do quartinho do bebê, de todas as coisas, mas também como esse casal vai se preparar para esse momento, né? E aí, com a chegada do filho, onde esse casal então sai dessa conjugalidade e entra nessa parentalidade, os pais saem então dessa posição de filhos para assumirem a posição de responsáveis pela próxima geração, né? Então sai dessa posição atual para ser responsáveis pela próxima geração. E aí o casal então sai da conjugalidade para entrar na parentalidade. E com isso as prioridades mudam, os horários, o corpo da mulher, a rotina que tinham antes, né? Então é toda uma reestruturação ali realmente desse sistema, né? Acrescentar o papel de pai ou mãe significa então ter que reorganizar algumas funções que eles já possuem. Então, o papel de cônjuge, o profissional, o social, né? Às vezes, se aquele casal tinha uma rotina agitada de ir para estar entre os amigos, né? Todo final de semana, uma vida social bem agitada, com a chegada do bebê, isso precisa ser reorganizado ali, né? Principalmente nesses primeiros meses de vida. Se eles eram muito parceiros ali, tinham, né, essa vida a dois ali muito ativa, de fazer sempre programas juntos e serem muito parceiros ali fazendo coisas juntos, agora com a chegada do bebê é normal que a mãe
dê mais atenção para esse bebê, né, que precisa ali desses cuidados. Então, muitos pais se sentem deixados de lado nesse período também, né? Tem a mudança na vida profissional, então a mulher sai de licença maternidade, o homem precisa também ali assumir outros papéis, outras funções em casa, então tem toda uma reorganização nesse sistema familiar, né? Então, a partir dessa reorganização, novos acordos precisam ser estabelecidos para que essa engrenagem, né, esse sistema continue funcionando de uma forma eficaz e saudável para todos os membros, né, sem sobrecarregar nenhum. E aí alguns desafios que são muito comuns nessa fase com a chegada aí do bebê, né? Então, a insegurança do casal quanto aos cuidados com o bebê, né? Principalmente pais de primeira viagem, como que eu lido com essas mudanças, o que é esse choro, o que está acontecendo. É um período de muita descoberta ali, né? Às vezes também tem uma dificuldade em estabelecer limites com a família primária, então com esses avós do bebê, né, que acabam interferindo, e a gente vai falar sobre isso na live de amanhã, mas às vezes essa dificuldade em impor limites, né, então vem ali a família primária, acaba palpitando, interferindo muito, e isso gera alguns conflitos entre o casal e nessa nova dinâmica familiar. A mulher, com toda essa mudança no corpo, ela pode se sentir insegura, né, com relação ao seu parceiro, por conta dessas mudanças físicas. Quando esses acordos antes não foram bem definidos, não foram estabelecidos, nesse período da chegada do bebê, pode ter também algumas brigas, né, pela responsabilidade, pelos cuidados. Então, quem vai levantar à noite para trocar fralda? Quem vai cuidar do que ao longo do dia? Como que serão esses acordos, né? Tudo isso é importante que sejam conversados, né? Então, nós psicólogos podemos auxiliar esses pais nesse movimento também, né? Para que eles possam administrar melhor todas essas mudanças. É muito comum o casal se distanciar e não conseguir encontrar um espaço para o relacionamento a dois, né? Acaba se voltando só para esse bebê, só para esse filho que chegou e se perde de vista ali a relação a dois. E também tem essa divergência de opinião quanto aos cuidados e à educação do filho. Então, esses são alguns conflitos, algumas questões que se fazem presentes nessa transição da conjugalidade para a parentalidade. Tem alguns estudos que apontam que o maior índice de divórcio dos casais ocorrem com filhos de até 3 anos de idade, que é esse período de adaptação ali, né? Que são os 3 anos mais difíceis na vida familiar ali, por conta de toda essa transformação realmente que acontece, né? Um bebê, ele requer muitos cuidados, tem uma alta demanda, então se esses acordos anteriores não foram bem estabelecidos, isso tem um forte impacto na satisfação conjugal, né? E aí nós psicólogos parentais então podemos contribuir com esse bom ajustamento da família, né? E aí quando a gente pode contribuir encorajando esses pais a investirem um tempo para desenvolverem as suas habilidades, melhorando a sua comunicação, o diálogo, estabelecendo novos acordos, alinhando as expectativas, né? Tudo isso é importante para um bom desenvolvimento da criança, porque a saúde emocional da criança ela é determinada pela qualidade dos relacionamentos que a cercam, né? Então, a criança está ali
observando tudo que acontece ao seu redor. E ela está formando a sua lógica pessoal, o seu sistema de crenças a partir dessas percepções que ela tem. Então, esses relacionamentos, né? O relacionamento dos pais é muito importante. Tem um autor, um psicólogo que fala, ele chama John Gottman, ele fala que o relacionamento conjugal dos pais influencia a atitude dos filhos e as suas realizações, a sua capacidade de se relacionar e de regular as emoções. Então, tudo isso que acontece ali dentro desse sistema familiar é muito importante, né? A relação do casal é muito importante para esse bom desenvolvimento emocional das crianças também, né? E aí, como então a gente pode orientar os pais para que eles possam se preparar para essa parentalidade, né? Para que eles exerçam uma parentalidade saudável, para que eles consigam estabelecer esses bons acordos, né? Quando os pais estão satisfeitos, né, com a sua relação, quando eles estão saudáveis, dispostos, eles conseguem lidar melhor com os desafios na educação e na criação dos filhos, né? E aí a gente vê que muitos casais colocam os filhos em primeiro lugar, né? Só que isso, em longo prazo, né, os estudos apontam que isso não é saudável em longo prazo. Que o que sustenta a família é o relacionamento do casal. Então, é muito mais saudável, tanto para os pais quanto para os filhos, que o relacionamento venha primeiro e não os filhos, né? Então, nutrir aí para que esses pais priorizem a sua relação, o seu casamento ali, né? A sua conjugalidade, porque eles estando bem, os filhos vão ficar bem também e eles vão ficar mais dispostos, mais satisfeitos para serem melhores pais para os filhos, né? Então, a gente precisa encorajar esses pais a investirem tempo no relacionamento. Isso é uma atitude muito sábia por parte deles, né? E é muito comum, principalmente com o primeiro filho, que se voltem muito para essa parentalidade e esqueçam a conjugalidade, né? Então, eu vejo que o nosso papel, quando a gente recebe no consultório pais, principalmente com filhos ali nessa primeira infância, que a gente possa trabalhar isso com eles, né? Essa manutenção do relacionamento conjugal, porque é importante que os pais saibam que a vida do casal, ela não precisa terminar, não precisa acabar com a chegada dos filhos, né? Então, é algo para a gente ir preparando eles também com relação a isso. A Sônia, que trabalha com casais, falou que é verdade, né? Isso é muito comum, né? Eu já atendi vários casais assim com filhos nessa primeira, até 3, 4 anos, que acabaram se distanciando, não se reconhecendo, mas a vida deles girava em torno das necessidades dos filhos, né? E não da necessidade deles próprios. Então, algumas dicas, né, que nós podemos dar para esses pais, para que eles tenham um tempo juntos, né? Priorizem ali na agenda, e aí é claro que é importante ter eles contarem com uma rede de apoio, seja alguém da família, seja uma babá, ou hoje tem, né, aqui na minha cidade pelo menos tem hotel de criança, né? Tem algumas ali, tem onde algumas crianças um pouco maiores já podem ir passar a noite e tem algumas festas, né? Não nesse período de agora, né, que a gente está falando numa pandemia, tá tudo isso muito difícil, mas aí mesmo assim dentro dessa rotina de isolamento, né, de onde as famílias estão mais unidas ali, mais convivendo mais, né, não mais unidas, mas convivendo mais, que esses pais tenham de repente uma rotina
para colocar os filhos na cama mais cedo e aí reservarem esse tempo para fazerem algo que gostam juntos, né? Para conversarem, terem esse momento de conversa, de diálogo, ajustando aí essa rotina, né? Os pais, eles são parceiros, eles precisam ser parceiros nessa educação dos filhos, né? Hoje não tem mais essa coisa de o papel da mãe e o papel do pai, né? A única coisa que o pai não pode fazer pela criança, quando bebê, é amamentar, né? Então, quando está ali exclusivo no peito, ainda assim tem muitas possibilidades de tirar o leite, né? Enfim, tem ali uma série de coisas. E quanto mais esse pai, ele participa da vida do filho nessa construção, melhor vai sendo construído esse vínculo, e aí fazendo, né, esses ajustes na dinâmica. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Situação desafiadora quando os filhos têm autismo. Sim, Cris, são, né, quando tem ali uma demanda especial, né, requer ali ainda mais essa parceria, ainda mais esses ajustes ali, para esses combinados, para entender, né? Por isso que eu vejo como é importante essa psicoeducação dos pais, né? Porque muitas vezes é por uma falta de conhecimento, de informação que vem os conflitos, né? Então, quando os pais ouvem, né, estão abertos ali, tem esse contato com algum profissional, como nós psicólogos, para receber algumas orientações, isso se torna... eles têm a oportunidade de fazer escolhas diferentes, de alinharem melhor essas expectativas, de compreender melhor a situação, né? No contexto da adoção, também precisamos trabalhar a conjugalidade com os pretendentes. O desejo de adotar nem sempre é do casal. Exatamente. Isso precisa ser sempre bem alinhado, né? O porquê esse desejo de ser pai e mãe, quais as expectativas, como que isso pode ser combinado com o casal. Acho que isso é importante, independente da forma como é esse se tornar pai e mãe, né? Se é através de uma gestação ou de uma adoção. Na maioria das vezes o pai não aceita o diagnóstico e abandona. Essa é uma situação... Eu imagino como você está se sentindo, né? Que realmente é muito difícil. E buscar ajuda, buscar apoio nesses momentos é muito importante, né? Até para que você possa se fortalecer também e compreender, né? Cada um dá aquilo que pode, de acordo com a sua história de vida, com a sua experiência ali, as suas questões. Então, olhar para essa história também é importante, né? Essas expectativas, poder conversar sobre isso, né? Nesse planejamento, né? Nessa fase da conjugalidade, poder ter conversas sobre esses temas já ajuda para esse entendimento, né? Aparar essas arestas aí quando esses desafios surgem, né? Nathalie, aumenta o volume do seu aparelho um pouquinho, porque às vezes pode ser isso também. Eu perguntei aqui antes, o pessoal falou que estava ouvindo super bem. Veja se o seu aparelho pode estar com o volume baixo. Então, acho que são essas questões, né, que eu tinha pensado para o nosso bate-papo aqui de hoje, de acolher esses pais para essa psicoeducação, para que eles possam conversar sobre essas expectativas, esses desejos, essas necessidades, né?
E aí, quando estão nessa fase da parentalidade, poderem encontrar espaço para estarem, fazerem essa manutenção do relacionamento, né? De estarem juntos, terem um momento a sós para conversarem, fazer a reunião de casal, né? A gente sempre fala aqui, eu já citei anteriormente, sobre as reuniões de família. Então, ter a reunião do casal para falar sobre essas expectativas do casal, esses desconfortos, né? Tem coisas que não dá para ser falado na presença das crianças, né? Mas que estejam ali em casal conversando. Então, começa com um reconhecimento, né? Uma necessidade básica que eu sempre falo aqui de todos nós seres humanos é a necessidade de nos sentirmos aceitos, amados, né? De pertencermos. Isso é muito fácil quando nós, num começo de relacionamento, né? Está todos num namoro, numa lua de mel e tá todo mundo naquele clima, né? Os casais estão naquele clima de demonstrar expressar esse afeto, aceitação, importância, né? Falam quanto é importante um na vida do outro, expressam esse amor. Então, isso é muito fácil, mas isso ao longo do tempo vai se perdendo. Então, essas reuniões de família, de casal, esse momento a sós, vem para resgatar isso também, né? Para que eles possam se colocar ali, satisfazer essa necessidade de pertencimentos, de saber o quanto é importante um para o outro, né? Então, ter esse momento a sós, fazer essa reunião de casal, expressar esse reconhecimento um pelo outro por pequenos gestos, né? Aqui eu e meu marido a gente tem uma prática assim de sempre falar, eu te reconheço por, né? Então pequenas ações do dia a dia a gente vai expressando isso um para o outro, né? Que podem parecer insignificantes, mas que fazem a diferença, assim, né? De ver esse esforço e essa atitude do outro, né? Então eu te reconheço por ter lavado a louça de hoje, eu te reconheço por ter recolhido os brinquedos das crianças, eu te reconheço por ter colocado a roupa para lavar, eu te reconheço por ter preparado o jantar, eu te reconheço, né? São atitudes ali que são do dia a dia, são atitudes que rotineiras, mas que quando a gente para expressar esse reconhecimento, elas ganham um lugar especial, né? Elas ganham quem é reconhecido se sente muito bem, né? Então, de repente, é uma dica também bem importante para a gente falar com esses pais, deles expressarem esse reconhecimento, porque isso traz esse encorajamento, né, que a gente tanto fala aqui. A Ana Lago, o curso de disciplina positiva você vai dar? Ana, o curso que eu dou é um curso para psicólogos que se chama Encorajando Pais. É um curso para psicólogos que querem trabalhar com orientação de pais, é onde eu ensino esse programa, o programa Encorajando Pais, que é um programa que eu desenvolvi para atender os pais no consultório, para fazer esse acompanhamento, essa orientação, essa psicoeducação, né? Para encorajá-los a desenvolver as habilidades emocionais, para que eles possam educar os filhos de uma maneira gentil e firme. Uma das bases teóricas do curso é a disciplina positiva, mas no curso eu trago muito mais conteúdos, né? Não só disciplina positiva. Então, eu vou abrir vagas no final do mês e na jornada que vai acontecer semana que vem aí, a gente vai falar mais sobre isso também, né? Adolescente do PC, é tão importante esse reconhecimento que muitas vezes passa despercebido, realmente. E eu vi o quanto fez a diferença quando eu comecei a praticar aqui em casa, porque
traz esse senso de importância, né? Aquilo que eu estou fazendo é importante. Então, até quando esses pais, né, principalmente a mãe ali, de reconhecer essas atitudes do pai nos cuidados com o filho, né, com o bebê. Então, quando o pai tem uma atitude mais participativa ali, essa proatividade de ir trocar uma fralda, dar um banho, fazer alguma coisa ali, isso traz esse encorajamento para o pai também, né? Porque muitas vezes um relacionamento ele gira em torno só das críticas, do ainda não está bom o suficiente, do você fez errado, do que ainda não está certo, né? E essas críticas elas acabam desencorajando e desestimulando, né, a fazer ali, a contribuir. Então, usar esse reconhecimento, ele é muito encorajador, traz esse senso, preenche esse senso de importância e traz essa motivação para ele agir, né, para ele continuar contribuindo e melhorando. Isso a gente usa com tudo, né? Então, todos os princípios que a gente fala aqui, seja para a educação dos filhos, seja para a relação conjugal, mas isso é para a vida, né, para todas as relações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu acho que é um tema que tem muita coisa para ser explorado, mas eu quis trazer aqui um pouquinho a importância da gente olhar para essas questões, né, dessa transição, para que a gente possa encorajar os pais, principalmente esses pais da primeira infância que nos procuram, para lidar ali melhor com os desafios na educação dos filhos, mas também para que eles possam olhar para eles enquanto casal, né? Porque esse relacionamento é o melhor exemplo para essa relação com os filhos, né? E você que está assistindo a reprise aqui no YouTube, pode deixar seu comentário, curtir e compartilhar esse vídeo para que outros psicólogos tenham acesso também. E gratidão por estarem aqui. Amanhã a gente volta com mais um tema. Amanhã falando sobre os avós. Sei que tem muitas vovós aqui que estão participando e que é um tema que chega para a gente no consultório também, né? Como fazer estabelecer esses limites, né, com os avós. Muito, muito obrigada, gratidão, ótima semana para vocês e até amanhã.